Claro tem um laboratório que se importa com você, certificado e acreditado. Não paramos um minuto sequer na pandemia, realizando mais de 1 milhão de exames por mês. Conheça mais. Laboratório Blessing, de mãos dadas com a saúde e com você. Sou Kaique Jordan, falo aqui de Belém do Pará. Eu escolhi acreditar. Acredito que o Vasco, que já me deu tantas alegrias e faz parte da minha vida desde quando eu entendo por gente, vai dar a volta por cima. Acredito que sairemos dessa mais fortes. Fala, meus amigos, eu me chamo João Augusto, moro em Castelo, Espírito Santo. Eu estou confiante e sei que o meu Vasco vai subir. Quem é vascaíno de verdade acredita até o fim. É isso aí, Vasco rumo à Série A. Eu sou Léo Pires, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu escolhi acreditar. Eu nunca deixei de acreditar. Vocês nunca vão entender esse amor. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Já começamos com esses recados de vascaínos que resolveram acreditar. Eu escolhi acreditar, é a nossa hashtag. Faça como esses amigos fanáticos pelo Vasco que mandaram mensagens aqui para o nosso canal. Você pode mandar também para o meu e-mail, tá aqui e na descrição do vídeo também. Mande a sua mensagem, 15 segundos, na horizontal, porque você escolheu acreditar até o final. Domingo é a grande decisão, é o dia de votar a favor do Vasco da Gama. Acabaram as eleições no Brasil. As pessoas que brigaram, se dividiram por conta de Lula e Bolsonaro, esquece, e elas são vascaínas. Nós vimos isso, inclusive, no estádio de São Januário. Chega essa polarização política chata que divide. Vamos todos convergir na mesma direção. Eu escolhi acreditar. Esses foram os primeiros depoimentos que eu já recebi. Tem vários e eu vou, ao longo da semana, colocando de amigos, de torcedores, de inscritos, de membros do canal. Faça como eles. Mandem também porque você escolheu acreditar. Edmar e Quinteiro estão fora, suspensos. Paulo Vitor entra na lateral esquerda. Será que o Yuri vai ser titular? Será que o Andrei Santos se recupera da dor no tornozelo? São problemas que o técnico Jorginho tem uma semana inteira pela frente para poder trabalhar. Agora, eu ontem fiz um vídeo, se você não assistiu, convido você a assistir. É a hora de fechar a casinha. Sim, tem que fechar a casinha, não é para ir de peito aberto, porque quem vem de peito aberto é o Ituano. Vale lembrar, torcedor, que nós começamos o jogo classificado para a Série A. O empate é do Vasco, o Vasco tem 2 resultados a favor, empate e a vitória. Então são 2 resultados que jogam na direção do Vasco. Claro que tudo pode ser potencializado dependendo do julgamento da próxima quinta-feira, na comissão do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Se você também perdeu, tem um vídeo de ontem, o primeiro vídeo do dia, em que eu falo sobre esse assunto. E quinta-feira estarei lá acompanhando para você, fanático vascaíno, tudo que vai acontecer na reunião do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mas eu lembro que qualquer que seja o resultado, vale o recurso, cabe o recurso ao Pleno do STJD. Perfeito? Mas, nesse caso, o Vasco pode ser beneficiado porque ele é um terceiro interessado com a perda de pontos do Sport e a reversão para o Vasco, ou seja, não mais empata e pontua como vitória 3 pontos. Vamos aguardar se isso vai acontecer e se der ganho de causa nas 2 instâncias, ou se der perda de causa nas 2 instâncias contra o Sport, ganhe como um terceiro interessado para o Vasco da Gama. Mas, na minha avaliação, isso pode ser um plus. Porque aí o Vasco pode ser, termina então em terceiro, termina em segundo, dependendo da combinação de resultados da última rodada. Mas tem que se garantir em campo, para que não fique a mancha. Claro que alguém vai escrever assim, Azevedo, está no regulamento, tem que cumprir. Perfeito, perfeito. Mas o Vasco não precisa de pontos do tribunal. Os pontos do tribunal são justos, que venham, perfeito. Até porque não foi o Vasco que deu cabo para aquela situação, não foi ele o causador da confusão. Raniel chegou ali só para falar, e aí, gritem mais e tal. E aí a torcida invadiu, policiamento não deu conta, o Sport, o mandante, o organizador do evento não deu conta. O Sport tem que ser punido, sim. Sim, o Sport tem que ser punido. Se a regra impede o ponto mantido ao Sport e ele tem que ser revertido ao outro
adversário, que assim seja feito e que se aplique a lei. Porque a gente está acostumado aqui no país a não aplicar a lei. Se esses pontos já garantem o Vasco na Série A, perfeito. Mas eu quero mais. Eu quero que o Vasco vença o Ituano, que volte no campo, porque esses pontos serão o plus, o a mais para a gente voltar e ir lá em cima. Ah, o Vasco voltou pelo tapetão. Não tem negócio. O Vasco não tem história de tapetão. Não é com o Vasco a história de tapetão. Tá? Então o Vasco vai, como um terceiro interessado, observar. E se ele for beneficiado, é uma consequência da punição ao esporte. Entendeu, torcedor? Então, esclarecido, vamos à luta. Bom, uma semana inteira pela frente em que um fator psicológico vai ser importantíssimo. O técnico Jorginho, junto com a psicóloga Maíra Ruas, eles precisam trabalhar muito como elenco. Assim como a direção, que falhou ao longo da temporada. Mas não adianta, torcedor. Jorge Salgado foi um presidente, pior presidente da história do Vasco. Carlos Brasil foi um péssimo dirigente. Paulo Brax não presta, Luiz Melo não presta. Não adianta nada disso. Agora não é a hora. Agora é a hora de, cara, passou o luto. Como disse meu amigo e irmão João Silvério, editor da TV Globo, mandou mensagem e falou: Fabinho, passou o luto. Agora eu estou acreditando de novo. Já venci essa etapa. É isso. Cara, nós ficamos muito chateados na sexta-feira. O fim de semana foi ruim. Sábado, dia aquela coisa amargurada. Mas, gente, hoje é segunda-feira. Tem que começar uma semana. Tem que olhar para frente. Tem que mirar domingo, lá diante do Ituano. E é o Vasco que vai entrar em campo. O Vasco não pode ter medo do Ituano. O Ituano tem que ter muito medo do Vasco. O técnico do Ituano já está jogando a responsabilidade, mas é jogo de cena, porque ele joga em casa, mas não tem torcida para pressionar o Vasco. De novo, se fosse um CSA, um CRB, um Bahia, times que têm torcidas representativas no seu estado e que lotariam o seu estádio, perfeito, o Vasco vai sofrer pressão. Não vai sofrer pressão nada. Se bobear, a torcida do Vasco vai invadir o seu espaço como visitante e ser maior que o local. Mas beleza, vamos olhar para frente, preparar essa equipe, equilibrar psicologicamente. É o último gás. É conversar com os jogadores e mentalizá-los o seguinte: gente, é a última partida. É agora ou nunca. Ou vocês vão escrever o nome na história do Vasco como o time que levou de volta a Série A depois de 2 temporadas, ou vocês vão sucumbir e sair pela porta dos fundos na pior história do Vasco, porque foram aqueles que mantiveram de novo o time pela segunda vez e vai para a terceira disputa. O que vocês querem? A escolha é de vocês. A nossa, como torcedor, eu escolhi acreditar. E conto com você também aqui, na corrente para frente positiva. Depois do jogo, a gente discute. Ou, depois do jogo, que é o que eu quero fazer, celebro com você. Grande abraço, ótima semana e eu escolhi acreditar. E você?